Eles querem impor o pensamento deles à força em você. É isso, eles querem impor, não tem discussão. Eles querem que você abaixe a cabeça e louve a crença deles. E aí galera, beleza? Eu sofri uma tentativa de cancelamento recentemente, inclusive apoiá-la por canais grandes até. Nesse vídeo aqui o meu objetivo não é ficar atacando uma pessoa, atacando outra. O meu objetivo aqui é debater argumentos. Então eu vou falar sobre a minha frase, que gerou bastante polêmica, e tentar, fazendo um vídeo resumido, explicar o meu ponto de vista pra não ter mais mal entendidos. Bem, essa história começou lá na treta da Haluca, mas eu acho que agora não faz muita diferença assim. A questão é que nessa treta aí eu falei a seguinte frase: ter p é coisa de homem. Bem, teve um pessoal que não entendeu essa frase, mas a grande maioria de fato entendeu, né? Até porque isso daqui é meio que uma questão de senso comum. Mas teve um pessoal que viu o problema sobre isso, inclusive foram lá comentar no meu vídeo. E eu, né, obviamente, uma vez que teve um pessoal lá que tava comentando, sei lá, umas 5, 10 pessoas, não sei, eu falei, acho que vale a pena eu comentar mais sobre esse assunto. E eu tinha planejado fazer uma live explicando esse assunto, né? Eu chamei uma convidada, né? Uma garota que comentou no meu vídeo, ela se dispôs, né, a explicar melhor a situação pra mim. E a gente tinha marcado de fazer uma conversa na quinta. A questão é que não deu pra ela e acabou que não rolou, entendeu? Ficou marcado pra essa semana. O que aconteceu? Que antes de chegar nessa semana, né, eu poder, né, acertar de novo de fazer essa conversa com essa garota, o pessoal começou a me atacar no Twitter e tal, pegaram essa frase minha e vieram me atacar no YouTube também e tudo mais, pegaram essa frase minha pra falar que eu teria sido transfóbico. E aqui eu vou explicar minha frase pra quem não entendeu e vou provar que de fato ela não é preconceituosa. Como é que eu vou fazer isso daqui? Que raciocínio eu vou utilizar? Eu vou usar a lógica da verdade. Como que vai funcionar isso daqui? Transfobia é necessariamente algo errado, até por isso que é considerado crime pela nossa legislação. Logo, como que pra ser transfobia algo tem que ser necessariamente errado, eu posso concluir que se algo é certo, ele necessariamente não é transfóbico. Ou seja, o que é que necessariamente não é errado? A verdade. A verdade, por excelência, naturalmente não é errada, porque ela é a verdade. Então, se eu conseguir provar pra vocês que uma frase é verdadeira, necessariamente ela não seria uma frase preconceituosa nesse sentido. Então é isso que eu vou provar pra vocês aqui. Eu vou mostrar que a minha frase, ela é verdadeira e, portanto, necessariamente ela não é transfóbica. Vamos olhar pra minha frase inicial e analisar ela mais uma vez. Ter manjuba é coisa de homem. Sim, eu estou usando a palavra manjuba dessa vez por causa do YouTube, vamos ver se isso ajuda de alguma forma. Ter manjuba é coisa de homem? Um ponto que bastante gente veio perguntar é o homem que eu falo ali, que visão eu estou trabalhando? Estou falando da visão biológica, de alguma outra visão? Então eu vou explicar isso aqui pra vocês. Existem três principais visões quando você vai falar se alguém é homem ou se alguém é mulher. Essas visões são a visão biológica, a visão social e a visão legal. Pra visão biológica, o que importa, obviamente, é a sua genética. Pra visão social, o que importa, bem dizer, pra sociedade, é a sua aparência, a forma subjetiva que as pessoas vão olhar pra você e vão atribuir você um sexo ou outro. E pra lei, o que importa é o sexo que está nos seus documentos. Vamos abordar cada uma dessas visões aqui separadamente. Biologicamente falando, todos os homens necessariamente têm manjuba? Não, não são todos os homens que têm manjuba, até porque existem acidentes, né? Existem más formações no embrião, e existem homens que depois de adultos crescidos têm algum acidente, bateu o carro e tudo mais e perdeu a manjuba. Essa pessoa deixa de ser homem por causa disso? Obviamente não. Então isso é uma questão que existe desde antes da pauta trans. Então todo mundo sempre soube que, né, mesmo que você perca a sua manjuba, você continuaria sendo homem. Então biologicamente eu posso afirmar que todos os homens têm manjuba? Não. Mas concordamos que a grande maioria dos homens biológicos tem manjuba, sim. Se alguém tiver uma pesquisa aí, bota nos comentários, mas creio que deve ser cerca de 99% dos homens ali biológicos tem manjuba, né? Se não for 99%, com certeza esse número é maior que 90%. Então a gente vê que a grande maioria, quase a totalidade dos homens biológicos tem manjuba. Quando a gente vai ver a questão social, aí a gente já vai ter os trans entrando na história, né? Então a gente vai ter os homens trans, vai ter os homens que não são trans. A questão é que a maioria dos homens não são trans, e mesmo nessa questão, quando a gente olha por essa visão social da situação, a grande maioria dos homens continuam sendo portadores de manjuba. Então, mais uma vez, se você olhar pra essa questão social, você continua tendo um número ali que continua sendo bastante grande de homens com manjuba, né? Maior que 90%, que 95%, né? A grande maioria, quase a totalidade dos homens ali vão ter manjuba. Quando você olha pela versão legal, né? Pra visão legal da situação, as pessoas que no seu documento ali tem marcado que são homens. Quando a gente vai olhar essas pessoas, a gente tem o mesmo resultado. A grande maioria dessas pessoas também, que são consideradas homens, também tem manjuba, né? Mais que 90, 95% das pessoas que tem o seu RG ali falando que é homem, tem manjuba. Então o que a gente conclui aqui? Que independente da visão que eu tenha sobre essa situação, a grande maioria dos homens continuam tendo manjuba. Ou seja, quando a gente olha pra minha frase inicial lá, ter manjuba é coisa de homem, não importa qual visão de homem eu esteja falando ali, porque em ambas as visões o resultado é o mesmo. A grande maioria esmagadora das pessoas que são consideradas homens tem manjuba. Tá, uma outra pergunta que fica é, ter manjuba é algo masculino ou não, né? O que determina se uma característica é algo masculino ou algo feminino? Bem, tem duas formas de abordar isso, né? Normalmente quando você vai falar de definições e realidade, você pode fazer de duas formas. Ou você olha primeiro pra definição e depois olha pra realidade,
realidade, ou você olha primeiro pra realidade e depois cria a sua definição. Então, eu vou dar um exemplo de como isso aqui funciona, eu acho que vocês vão entender mais facilmente. Tem uma discussão muito grande entre a esquerda e a direita que é sobre o comunismo. A esquerda fala que o comunismo nunca foi implementado na sociedade, enquanto que a direita fala que o comunismo foi implementado várias vezes e deu errado. Quem está certo? Depende de como você olha. Você olha primeiro a definição e depois a realidade, ou primeiro a realidade e depois a definição? Se você olhar a definição do comunismo e depois olhar a realidade, você vai ver que na definição dos próprios comunistas, o comunismo seria uma sociedade sem Estado. Uma vez que nunca na realidade teve um país comunista sem Estado, a gente poderia então falar, por essa lógica, que nunca teve um país comunista na realidade. Então, se olhar para a definição e depois para a realidade, você chega nessa conclusão dos comunistas. Agora, se você fazer o contrário, se você olhar para a realidade e ver os países que se dizeram comunistas e a partir daí você dizer o que é comunismo ou não na prática, ou seja, esses países comunistas tinham essas coisas em comum, logo o comunismo é isso. Então sim, você poderia afirmar que o comunismo existiu na realidade e não funcionou. Então você vê, as duas questões são certas, depende de como você olha, depende do que você está definindo. Então a questão é que muitas vezes a gente tem problema por causa de falta de comunicação e falta de compreensão. Então tem essa questão de definir e depois olhar para a realidade, olhar a realidade e depois definir. Normalmente, até onde que eu sei, em ciências, né, quando você vai falar de questões científicas, normalmente você olha para a realidade e depois define, mas não quer dizer que o contrário não faça sentido. Depende da questão, depende da situação. Às vezes faz mais sentido você olhar a definição primeiro e às vezes faz mais sentido você olhar para a realidade. Nessa questão, o que eu fiz? Eu fiz o que normalmente é feito pela ciência nessa questão. Você olha para a realidade e aí você cria uma definição. Ou seja, você olha para os homens na nossa sociedade, as pessoas que se consideram homens, que são ditas homens e tudo mais, e aí você pega essas pessoas de todas as visões, da visão biológica, social e da visão legal, e você vê quais características essas pessoas que são ditas como homens têm em comum. Quer dizer que todos os homens têm todas as características masculinas? Claro que não. Você pega uma média, aqui a gente trabalha com média, você pega um grupo muito grande de homens ali, você faz uma pesquisa e vê, olha, 90% dos homens têm essa característica, então eu vou falar que essa característica, por ser muito presente nos homens e não nas mulheres, ela é uma característica masculina. Mas claro, lembre-se, 90% dos homens têm essa característica, ou seja, 10% dos homens não tem. Então quando a gente tá falando aqui de características masculinas e tudo mais, em geral o homem não vai ter todas essas características masculinas, ele vai ter a maioria das características masculinas, mas ele vai ter também características femininas. Eu sou um homem também, e eu também tenho características femininas. Isso não faz eu deixar de ser homem ou eu ser menos homem. É normal, mulheres também vão ter características masculinas e tudo mais. Aqui a gente tá falando de média, a gente fala que uma característica é masculina, mais uma vez, porque a maioria, mas não a totalidade dos homens tem essa determinada característica. Então, por exemplo, quando você está falando de barba, é uma característica considerada masculina, porque é muito mais comum nos homens do que nas mulheres. Quando você está falando de muitos pelos no corpo, é uma característica masculina também, porque é muito mais comum nos homens do que nas mulheres. Até um exemplo disso é a própria questão da transição hormonal. O pessoal quer defender essas coisas de transição hormonal para pessoas muito novas, né? Começar essa transição até com pessoas de 4 anos, se você não tá sabendo. Então, é muito comum esse pessoal aí desse movimento trans querer vir defender esse tipo de transição hormonal já pra criança. E eu discordo, mas qual que é a visão que eles próprios têm sobre esse assunto? E por isso eu não entendo o problema deles com a minha opinião. Eles próprios consideram que essa transição hormonal é feita pra pessoa adquirir características do sexo que ela se identifica. Ou seja, como uma mulher, né, uma mulher biológica, ela decide se tornar um homem trans, né? Ela decide mudar o RG e fazer a transição hormonal. Ela própria está aceitando de certa forma que isso é uma transição hormonal, porque ela quer adquirir características do sexo oposto. Então essa garota ela vai tomar a testosterona, e a testosterona, que é o hormônio masculino, ela vai ter efeitos masculinizantes, efeitos andrógenos, ou seja, ela vai engrossar a voz daquela pessoa, que também é uma característica masculina. Ela vai fazer ela ter mais pelos, que é uma característica masculina, vai fazer aumentar a densidade óssea, a massa muscular e tudo mais, que são características nesse sentido masculinas. Ai, quer dizer que uma mulher não pode ter mais massa muscular? Claro que não, pode ter, mas pô, pessoal, mais uma vez é a média, em média homens têm massa muscular e tudo mais, por isso que isso é considerado características masculinas. E no final, né, não é coincidência que o hormônio masculino gera esses efeitos, né? Então quando a pessoa aceita fazer essa transição hormonal, ela tá aceitando sim que essas características são sim do sexo oposto. Mais uma vez, por que essa pessoa trans, ela considera que essas características são do sexo oposto? Porque ela olha na realidade e ela vê que os homens têm essas características. Se ela quer parecer um homem, ela quer ser um homem, se sentir bem com o corpo dela, ela quer ter as mesmas características. E a pessoa que quer parecer uma mulher é a mesma coisa. Ela olha para as mulheres de certa forma, ela quer ter aquelas características que ela própria considera feminina. Por isso que ela se sujeita a fazer essa transição. E aí na minha frase eu falei da questão da manjuba, ou seja, da genital. E a genital também é uma característica que vai de acordo com o seu sexo. A manjuba é uma característica masculina, assim como a periquita é uma característica feminina. Não só eu penso isso, como a própria medicina pensa isso. Até porque a cirurgia de mudança de genitália é chamada de cirurgia
cirurgia de reafirmação de gênero. Ou seja, o próprio nome da cirurgia e quem concorda em fazer essa cirurgia acaba tendo a mesma visão que a minha no final. Então eu não sei exatamente por que é essa surpresa. E um exemplo disso é que veio mais de um, não é um, veio dois, veio três, veio mais trans nos meus comentários, não sei exatamente quantas pessoas, veio pessoas no meu privado falar comigo, falarem que são trans e que concordam comigo, exatamente por esses motivos que eu falei aqui. Veio inclusive pessoas falar, no caso, não vou, né, obviamente citar os nomes aqui, mas veio mulheres trans falar comigo que se sentiam muito incomodadas com a manjuba que elas tinham e por isso quiseram fazer a cirurgia, porque elas no âmago delas não se sentiam confortáveis com a manjuba porque achavam que era uma característica masculina, assim como eu. Então voltando para minha frase inicial, e a gente já volta para esse ponto. Ter manjuba é coisa de homem? Bem, manjuba é uma característica masculina, a gente já explicou que homem, não importa qual definição você use de homem, todas elas vão ter a manjuba como uma característica. Logo então a gente pode concluir que sim, manjuba é uma característica masculina, por isso que eu falei que manjuba é coisa de homem. Eu falei que manjuba é apenas coisa de homem? Não falei que manjuba é apenas coisa de homem. Eu falei que manjuba é só coisa de homem? Não, eu não falei. Então o pessoal confundiu muito isso. O pessoal veio falar que não, você falou que se não tem manjuba não é homem, não sei o que. Claro que não. Você acha que eu ia falar, pô, eu sou um homem, eu tenho manjuba? Você acha que eu ia gostar se um dia eu perdesse a minha manjuba não ser tratado como homem? É claro que não, pessoal. Por isso que eu falei, é coisa de homem. Eu não falei que isso vale pra 100% das pessoas. O que eu falei que foi que no geral ter manjuba é uma característica, é coisa de homem. É esse o sentido do termo. Não é tão complexo assim. Eu acho que agora com esse texto, eu acho que quem não tinha entendido, eu acho que todo mundo entendeu. É algo meio óbvio, é um consenso. Agora, eu falei que eu acho que todo mundo entendeu. E eu realmente acho que todo mundo que tem boas intenções entendeu o meu ponto agora. Agora, eu sei que tem um pessoal que não vai entender. Eu sei que tem um pessoal que vai continuar fazendo vídeo resposta contra mim. Eu sei que vai ter um pessoal que vai continuar me bloqueando no Twitter e vai continuar me xingando de tudo que é coisa. E sabe por que esse pessoal vai fazer isso comigo? É porque eles não gostam da minha religião. É por isso. É uma perseguição religiosa. Você fala, nossa, Crítico, você ficou louco agora. Você ficou louco, você meteu religião no meio. É, mas é isso no final. Porque esse pessoal que tá me atacando não é o pessoal trans. Não é. Porque que nem eu falei, teve pessoas trans que vieram concordar comigo. Mais ou menos o mesmo número, eu acho que veio que me atacar. Inclusive, pelo menos eu, né, entrou mais em contato comigo pessoas trans concordando comigo do que discordando. Então, não se trata de uma questão que os trans estão contra mim. Os trans não estão contra mim. Quem está contra mim? O pessoal de extrema esquerda que muitas vezes apoia o movimento trans. Esse pessoal que tem uma religião. A religião da extrema esquerda, a religião do comunismo, sei lá como vocês queiram chamar isso, mas esse pessoal é tão louco nas crenças dele que virou uma religião, a religião mais extrema desse país. Todo mundo que acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu não sou uma pessoa religiosa. Agora, eu não tenho problema nenhum com católico. Tem um montão de católico que assiste o meu conteúdo, o pessoal super educado, fala, ah, Deus te abençoe, eu vou lá e falo, Deus te abençoe. Também pessoas extremamente educadas. As pessoas discordam de mim nesse ponto, mas não vem querer impor essa opinião pra mim. A mesma coisa que os evangélicos, a mesma coisa que os testemunhos de Jeová, que já vieram na minha casa, mas mais uma vez, as pessoas vêm discutir com você e vêm querer te ensinar algo, conversar com você. Não vem querer te impor um pensamento. É diferente desse pessoal que é da extrema esquerda. E mais uma vez, você que é esquerdista, não fique ofendido. Não tô falando de você que é um esquerdista normal e tudo mais. Tem bastante gente que acompanha meu conteúdo que também é de esquerda. A maior parte do meu público não concorda comigo na maioria das coisas. É super comum no meu canal vir pessoa mandar textão discordando de mim. É super comum e aqui é isso. E essa é a ideia do canal. A gente tem uma situação aqui de debate. E essas pessoas que acompanham o meu canal mesmo discordando. Por quê? Porque são pessoas tolerantes e acham legal o meu ponto de vista e querem ver uma visão. Muitas dessas pessoas já falaram pra mim, olha, eu discordo de você de quase tudo, mas eu acho que você tem boas intenções e o seu pensamento é bem embasado. Por isso que eu quero saber o que essa pessoa que discorda de mim fala, que mesmo sendo de esquerda, tem uma visão aberta ou diferente. E eu já falei pra vocês aqui, né, já namorei com um esquerdista e tudo mais. Não podemos generalizar esse pessoal aí dessa religião da extrema esquerda com o pessoal de esquerda comum, tá bom? Ficou claro? Isso ficou claro. Mas esse pessoal de extrema esquerda, eles não querem debater opiniões, eles não querem. Então, pra quem não sabe, eu expliquei mais no meu último vídeo de ontem, mas eu convidei esse pessoal veio do nada me atacando. Então assim, esse pessoal, se não entendeu a minha frase, podiam vir me chamar na DM, podiam comentar no meu vídeo na boa, com educação, assim como outras pessoas comentaram. Eu respondi a alguma dessas pessoas, não consigo responder todo mundo, mas respondi boa parte. Agora, influencers, eles sabem que conseguem chegar em mim muito mais fácil, porque o selo é verificado, eu vejo e não sei o que, o YouTube me notifica quando comento. Essas pessoas podiam muito bem ter comentado comigo e vir entender o meu ponto. E essas pessoas não vieram entender o meu ponto, elas vieram me atacar, vieram já fazendo postagem, vieram comentar nos meus vídeos, me xingando, fazendo vídeo me xingando. Por isso que eu falo que é a religião mais extrema desse Brasil. Eu faço os meus vídeos aqui e falo que não sou religioso. Não veio nem nunca no meu canal, nunca que eu me lembre, veio um religioso me xingar porque eu não sou religioso. Nunca veio. Todos os religiosos que me seguem, deve ser a maioria do meu canal, nunca vieram me atacar por causa disso. Agora esse pessoal aí dessa religião de esquerda vem atacar. Ou seja, eles não vêm conversar, eles não vêm discutir ideias, debater as ideias. Eles querem impor o pensamento deles à força em você. É isso, eles querem impor, não tem discussão. Eles querem que você abaixe a cabeça e louve a crença deles. É isso, é assim que funciona. Por isso que fizeram vários ataques contra mim e eu deixei claro isso, chamando todo mundo pra conversar. E quase todo mundo arregou.
Por quê? Porque eles não querem debater, eles não querem conversar com quem pensa diferente. Esse é o mesmo pessoal que quando você discorda, quer sentar porrada em você na rua. Então a gente não fala tanto de extremismos e não sei o que. Esse pessoal é o pessoal mais extremista que tem. Vieram até falar pra mim, não, porque eu vou debater com alguém que pensa diferente. Ué, não é pra isso que serve o debate? Eu faço o vídeo aqui e discuto com vocês e chamo as pessoas aqui. Você se discute, você dialoga justamente com quem pensa diferente. Não é isso que o pessoal prega, não é isso que é dito que faz a democracia funcionar. É isso que eu penso, eu tenho que dialogar com quem pensa diferente pra gente chegar num consenso. Por isso que eu chamei o pessoal pra essa conversa ao vivo. E o pessoal fazendo vídeo-resposta pra mim, eu fazendo vídeo-resposta, só gera treta. Só gera treta, só tem confusão. No ao vivo, se a pessoa comete um erro, eu explico na hora. E se eu cometo um erro, a pessoa me explica na hora. As coisas se resolvem muito mais fácil, por isso que eu chamei. Mas eles falaram que não dialogam com quem pensa diferente. Por quê? Pra eles, quem pensa diferente tem que apanhar, tem que ser rechaçado, tem que ser atacado e não há lugar pra diálogo. Você entendeu? Essa é a diferença. Eu fiquei todo o tempo aqui. Ontem, quem acompanhou eu no Twitter, se você não acompanha, acompanhe eu no Twitter que está na descrição. Eu fiquei a todo o tempo disposto a debater com esse pessoal. Fui muito educado no começo, mesmo com os ataques que me fizeram. Depois que já virou uma palhaçada total, aí eu já cheguei atacando também, porque eu não tenho que ficar recebendo ataque de graça também, entendeu? Então fique bem claro, quem foi atacado primeiro nessa situação fui eu, e eu mesmo assim me coloquei aberto para um debate. E aí o que o pessoal falou? E aí veio com um montão de desculpinha, o pessoal, não podemos debater esse assunto, porque não é o meu lugar de fala e não sei o que. Depois, esse pessoal que falou que não podia debater o assunto porque não era o lugar de fala, fizeram uma call lá no Twitter, só entre eles, só entre pessoas que concordam, pra ficar falando mal de mim. Vieram me falar, um montão de gente veio me falar isso. Ou seja, não é o seu lugar de fala pra conversar comigo, que penso diferente, pra gente chegar num acordo e um entender o outro, não é o seu lugar de fala, mas pra se juntar com pessoas que concordam com você e debater, aí é o seu lugar de fala. Então você vê claramente que não é um pessoal que não acha que é o lugar de fala deles. Eles querem falar o que eles querem falar, só que eles não querem o que? Debater e escutar quem pensa diferente. São pessoas extremamente extremistas e intolerantes. Então, pra resumir, é isso que se trata essa história. O que se trata não é um problema meu com os trans, não tem problema nenhum com os trans, respeito eles. Pra mim, eu já tenho isso no meu Twitter lá, eu defendo a liberdade e a igualdade de direitos. Pra mim, os trans têm que ter o mesmo direito que qualquer outra pessoa. Pra mim, os direitos têm que ser iguais pra qualquer pessoa, independente se é ou não trans. Agora, qual que é o meu problema? Qual que é o meu problema? O meu problema é com esse pessoal dessa religião aí, de extrema esquerda aí, sei lá o nome que você queira chamar pra isso, né, comunista, não sei o que. Esse pessoal que quer me calar. Os trans não vêm me calar. Eu não vejo os trans assim se juntando pra me calar. Não, porque os trans não tem problema comigo e eu não tenho problema com eles. Quem que tem problema comigo? Essa religião que vem tentar calar minha boca, entendeu? Com essa religião aí de extrema esquerda, é com eles que eu tenho um problema. Realmente eu não gosto deles e sou contra. Eles estão muito comigo porque ontem, né, acharam que havia um debate aqui, entrar no meu canal, eu ia ficar escutando que nem um palhaço, eles ficarem falando um montão de coisa sem sentido e não ia responder. E o negócio não é assim, eu não sou menor do que ninguém, nem nada desse tipo. A gente vai entrar aqui, vai conversar que nem o igual e o argumento superior vai prevalecer. E é isso, é isso. Se eu tiver errado, não tem problema, eu admito que eu tô errado, não tem problema. E essa visão que eu tenho de mundo, fique à vontade, chame algum influenciador aí pra gente conversar e qualquer coisa eu posso mudar minha visão de mundo, como eu já mudei várias vezes a minha visão de mundo. Eu defendo as ideias que eu acredito verdadeiramente, as ideias que eu vejo que prevalecem quando a gente vai para um debate. E é por isso que se faz um debate. E é assim até mesmo que funciona um método científico. Você cria uma hipótese e você bota essa hipótese para ser atacada. Se essa hipótese consegue prevalecer a vários ataques, essa hipótese vai se tornando mais robusta. E é isso que eu faço com as minhas ideias. Eu trago elas aqui justamente pra gente ter um debate. A questão é que tem pessoas que não querem fazer isso, não querem evoluir. Elas querem ter a ideia delas e querem obrigar você a concordar. Elas não querem ver se a ideia delas tem sentido ou não. Elas querem obrigar o resto das pessoas a concordarem com elas. Na base da gritaria, na base do ataque e na base da violência. E um recadinho pra falar pra vocês, pessoal, antes de terminar, eu não queria citar o nome de ninguém aqui, mas a Alexa veio falar comigo. A Alexa, que participou ontem do bate-papo ali comigo, conversa e tudo mais, ela conversou comigo e veio falar que tá recebendo muito hate, eu não sei se é no YouTube, se é no Twitter e tudo mais, então eu peço pra vocês que, por favor, não vão dar hate na Alexa. Afinal, a Alexa, dessa confusão e das pessoas que discordou de mim, deve ser a pessoa que teve mais postura, a pessoa que teve mais dignidade, porque afinal ela aceitou vir aqui e dar a ideia dela e conversar comigo numa boa. Então eu peço, né, que não ataquem a Alexa, porque mais uma vez, das pessoas que discordaram de mim, a Alexa foi a pessoa com mais dignidade. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreva no meu canal, por favor, e ajude também a compartilhar esse vídeo para chegar no maior número de pessoas possíveis e todo mundo que viu essas mentiras que contaram sobre mim, vê a minha resposta e vê a minha explicação. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, curte, comenta e compartilha e é nóis. Mudolana ito ita necessita nova. Aoi, aoi, a nossa